Você viu o pibão do Lula? Espero que não. Espero que você tenha sentido o pibão do Lula. Porque ver pibão é uma coisa um tanto quanto metafísica. Seria como você ver algo que de forma indelével existe, tipo o ar, mas você sente o ar. Às vezes você está sem ar. O ar está ali, só que você não sente. O PIB é isso. O PIB é uma forma de você. Valeu, Líbia. Líbia mandou o superchat. O superchat é, perdão, o Pix. O Pix é pablocosta.gmail.com. Mande o seu Pix. Muito obrigado, Líbia. Daqui a pouco eu vou abrir aqui, só concluir esse raciocínio sobre o pibão do Lula. O PIB é uma espécie de atmosfera. Te envolve, você não saca, mas as coisas melhoram. E às vezes não para todos. A gente está numa caverna. A atmosfera não chega. Tem gente que está exposto ali no melhor momento do mundo, na melhor onda, vem aquela brisa gostosa, ele sente o PIB com força. Nesse contexto, valeu, Fernando Costa, pelo superchat. Daqui a pouco já vou lá na sua pergunta, meu velho. Valeu, Libe e Fernando. Você se pergunta assim, cara, esse vento tá me ajudando. Esse astral aqui tá sendo positivo. Tá massa, tá rolando. O PIB é isso. Às vezes, cara, você tá num país que o PIB cresce 2,9%, você não vê melhorar para o seu negócio. Às vezes é um problema estrutural do seu negócio, às vezes é um problema estrutural da sua profissão ou do seu ponto, às vezes transcende para outros elementos. Mas o PIB é uma espécie de atmosfera da economia. Por quê? Porque engloba o todo, tudo. Todas as negociações elas são somadas um PIB, sempre comparando de um ano para o outro. Certo? Sempre comparando de um ano para o outro. O ano de 2020 foi a maior tragédia do PIB brasileiro desde o governo Dilma, né? Mas, assim, juntou duas tragédias. A tragédia Bolsonaro com a tragédia pandemia. Quando você soma dois equívocos, não é igual uma soma de algarismos negativos. Quando menos tem menos a mais. Obrigado, Marcelo. Valeu pelo Pix, meu velho. Daqui a pouco vou lá na sua pergunta também, cara. Valeu mesmo. Quando você soma um erro a outro erro, fica só erro maior. Talvez até maior do que cada um por si. Talvez a soma de ambos resulte em algo maior do que a soma simples, aritmética de ambos. Por quê? Porque erro, quando pega o caminho do erro, meu amigo, parece que é tudo. Quer um erro total? Erro completo? Governo Bolsonaro com uma pandemia de Covid-19 no meio. Foi um puta de um erro. E o PIB despencou ali. Tô puxando de cabeça, não me engano, 9% ou 10%. Mas eu posso estar equivocado nisso. O governo Dilma foi também um tombaço de PIB, tipo 6%. Tô puxando tudo de memória isso aqui, viu, galera? A previsão para o ano de 2023, pelo mercado, dada pelo mercado, era de 0,9%. Vai, 1%. O ano termina, o IBGE nos informa hoje, dia 1º de março de 2024, que foi de 2,9%. Sabe qual foi o maior do mundo? O maior PIB do mundo. Índia. 7,6. Eu tô puxando de memória, viu, cara? 7,6. Eu vou parar de puxar de memória, eu vou pegar a matéria aqui, porque senão fica vacilo demais também, cara. A gente tem que falar os números concretos, sabe? Quanto é que foi? Não, não dá, não. Isso aqui também virou palhaçadinha. Ficar puxando de memória demais número assim, cara, você erra e você passa uma informação equivocada, é vacilo. Não vou fazer isso com você aqui, não. Vou buscar os números corretos. Como informação ainda muito importante. Se você sabia que o Brasil, o Brasil teve. E ó, errei tudo. Errei tudo. Vou te falar. O PIB em 2015, que eu falei que foi aquele tombaço, foi de menos 3,5%. O PIB da pandemia foi menos 3,3%. Aí a volta, 21, é de 4,8%, porque dá um boom, né, velho? Puf. Porque é sempre comparado perante o ano anterior. Como o parâmetro do ano anterior era muito mais baixo, tinha tido um tombo de 3,3%, aqui foi para 4,8%. E o Brasil faz 2,9% no ano passado, quando a expectativa era 0,9%. O que puxou isso? O que puxou esse crescimento do PIB brasileiro? Primeiro ponto, o agro. Parece que o agro está num fim de festa, por conta da questão climática e por conta de parece ter batido um teto também operacional.
Mas esse segundo ponto é mais filosófico de se debater. Porque o primeiro ponto é real. Os impactos climáticos estão fazendo chover muito menos, mas muito menos de forma considerável, no centro-sul do Brasil. Isso proporcionou, claro, quebra de safra, e isso vai impactar o agro, como diz Roberto Carlos, daqui para frente. Beba sempre água, viu? Se hidrate. Um golinho na cerveja, um golão de água. Isso aqui é importante demais para a sua excreção, para a sua cabeça amanhã e para a sua garganta. Ou seja, hidrate-se. É bom para a sua saúde. Voltando. Isso, claro, que gerou uma repercussão política. Por quê? Porque a economia e a política elas estão intrinsecamente ligadas, cara. Você lembra lá da campanha do Bill Clinton contra o Bush pai, quando o jornalista, assessor de comunicação do Clinton, vira e fala: é economia estúpido. É claro que o Brasil de hoje, e o agro talvez seja o maior exemplo disso. Ó, chegou outro superchat aqui. Eric Souza, valeu demais, meu velho. Muito obrigado. Fernando também mandou. Ah, já tinha agradecido. Beleza, daqui a pouco eu volto aqui nas participações de vocês, nos Pix, nos superchats e tudo mais. Continuando, o que eu vejo nesse contexto em relação ao PIB. Eu observo que nós vivemos uma circunstância tal em que um ambiente econômico de fato melhora e o agro, por uma questão ideológica, por uma questão de posicionamento perante o que é o Brasil de hoje, pela mais pura aderência de princípios, não reconhece o óbvio, que para ele melhorou muito. Por quê? Temos o maior plano safra da história. E o agro sabe disso. Ele sabe. Por que continuam tão bolsomínios? Cara, só a ideologia explica, velho. Porque assim, eu não consigo racionalizar isso, sabe? Eu não consigo trazer isso para um aspecto, não, porque nessa perspectiva e tal. Cara, só ideologia, um posicionamento, uma voz, receios, anseios. O que explica você ter um plano safra tão generoso? Você ter um ministro da Agricultura bastante, com muita aderência ao setor. O que explica tamanha resistência, cara? Eu só consigo ler isso pelo filtro, pela lente da ideologia. Porque, de fato, eu não consigo explicar de outra forma, velho. Se você souber, por favor, manda mensagem aí, cara. Coloque no chat aí, por favor, que eu não consigo entender. Porque o agro não compreende o governo Lula como, sei lá, se não melhor, porque também eu não estou pedindo, estou tentando racionalizar uma posição. Por que o agro não considera o governo Lula competente? Porque dá entrega, porque os caras ganham dinheiro, porque tem financiamento, porque tem política pública de verdade, porque não agride a China, que é para onde o agro mais vende. Eu não consigo, cara, racionalizar esses elementos. O fato é que eu preciso voltar nele, eu preciso lembrar dele. Sim! Desculpa estragar a sua cesta, mas eu preciso falar esse nome. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Eu vou repetir. Paulo Guedes. Paulo Guedes falou o quê? Cara, tem umas coisas que tá pra história, né, velho? Isso aí, cara, é muito simbólico, representativo do que é a direita Leblon Faria Lima brasileira. Olha o nível de devaneio. Olha o nível de insanidade. Olha o nível, cara, de ideologização de uma análise que deveria ser, primeiro, de Estado, porque ministro ocupava aquele cargo no momento. Segundo, de intelectual, que se dispõe a pensar políticas públicas dentro
de um certo parâmetro, enquanto teorias já destrinchadas em livros. No podcast lá do Primo Rico, Camila mandou um beijo. O que ele faz? Com toda a empáfia que ele é historicamente observável, característica, o Primo Rico perguntando assim, mas e se mudar a política econômica, né? Tem chance de virar uma, olha, Satanás, Venezuela? O Paulo Guedes, no alto da sua empáfia, no alto de sua arrogância, no alto de sua prepotência, no alto do seu devaneio ideológico e burro ao mesmo tempo, porque tem um pé na burrice muito forte, porque ele, como intelectual, não poderia afirmar isso, mesmo com todo o crivo ideológico que existe. Então vai lá, é uma pizza mezzo-burra, mezzo-burra, mezzo-intelectual. Cretino. O que o Paulo Guedes fala? Ele fala que, certamente, seu primo rico, 6 meses é Argentina, 1 ano e meio é Venezuela. A gente fechou o PIB de 2023, o primeiro ano do governo Lula, com 2,9. Beleza, semelhante ao que foi o ano passado, o último ano de gestão Paulo Guedes, gestão Bolsonaro. Foi 2,9 também ou foi 3? Eu preciso só checar esse dado. Não, foi 3. Ou seja, 3, 2,9, andou meio de lado. Mas andou para frente, não andou para trás. Não foi 0. 0 aí sim. Empatar e você perder a inflação. Cara, economicamente falando, e observe que eu não estou falando de política, eu não estou falando de ideologia, de comportamento, sociedade. Economicamente falando, está sendo um bom governo. O Haddad está fazendo um bom trabalho na Fazenda. Ou não? Ou não? Cara, os resultados me mostram que sim. Os números me mostram que sim. Poderia fazer mais? Cara, poderia. Poderia. Observando a correlação de forças no Congresso. Observando a força da extrema-direita hoje, popular. Conseguiu juntar gente na Paulista domingo de forma quantitativamente expressiva. Tudo isso tem que ser colocado na mesa. Agora, o que o Paulo Guedes engoliu de sapo é porque, assim, né, cara, a empáfia não deixa ele nem passar vergonha. Porque, cara, olha pros lados antes de falar os trem, cara. Sério. Os erros do governo Dilma, que de forma inconteste aconteceram, eles não têm uma. Pode até ter, às vezes, cara, do Lula 2 lá atrás, cara. Mas, assim, Dilma não é Lula. Na relação política e na forma de gestão. No trato com lideranças e também na forma de administrar. Quadros coincidem, sim. Quadros coincidem, afinal são do mesmo partido. Contudo, são pessoas distintas. E nós, nossa característica histórica, monárquica, centraliza muito poder em uma pessoa só, cara. Olha o poder que um prefeito, um governador e um presidente têm. É uma tradição monárquica que nós temos. A monarquia diz ainda muito ao coração nosso, enquanto brasileiros. Agora, os desafios estão dados, né?
2024 vem com uma quebra de agricultura, não dá para contar com o poder do agro. As compras das famílias, que foram o outro motor do PIB de 2023, dificilmente se repetirão no mesmo patamar, assim como as compras governamentais. O governo voltou a investir, a gastar, a contratar. O investimento, de acordo com o próprio Haddad, quando ele deu entrevista coletiva falando, analisando ali os números do PIB, o investimento ficou muito aquém perante esses itens. Agro, consumo das famílias, gastos estatais, e tem outro elemento que agora a memória não me favorece. Nesse sentido, velho, o que esperar de 2024? O Estado já não pode gastar do mesmo tanto, porque tem a legislação eleitoral que interrompe ali o gasto ao final do primeiro semestre, certo? Estamos no ano eleitoral. Algum tipo de política pública implementada no primeiro ano pode dar resultado este ano? Eu não sei responder isso. Eu precisaria pesquisar, precisaria mais leituras. Agora, o fato é que todo o mercado, Faria Limer, Leblons, não sei falar, os seres do Leblon não sei falar, não sei analisá-los dessa forma. Eles erram por burrice ou por ideologia? Não sei. Pergunta. Por burrice ou por ideologia? O mercado financeiro erra muito, que tinha a previsão de 0,9, o ano termina a 2,9. Eles erram muito porque são burros ou porque são ideologicamente comprometidos com uma causa. O UOL fez um resumo aqui que eu vou colocar para vocês. Vai deixando o like, viu? Por favor. A economia brasileira se manteve estável e encerrou o ano com um crescimento de 2,9%, totalizando 10,9 trilhões. Relatório do FMI de setembro passado estimava que a economia brasileira cresceria 2,1%. Agro bateu recorde e puxou o resultado para cima. O setor subiu 15,1% entre 2022 e 2023, devido principalmente às lavouras de soja e milho. O Lula foi ao Twitter e disse o seguinte: o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos. Rapaziada, quero saber sua opinião. Eles erraram tanto, de 0,9 para 2,9, 3 vezes mais. Por quê? São burros ou são ideologicamente comprometidos? Eu vou criar essa enquete agora. Você deixa o like, você mande o superchat, que eu vou ler os superchats agora, perguntas, mande o Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal.